Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Estamos estudando Atos dos Apóstolos e chegamos ao capítulo 25. Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua companhia para mais esse momento devocional. Aqui o apóstolo Paulo agora será julgado por um homem chamado Festo. Ele é o sucessor de Félix. Esse capítulo nos fala então sobre o primeiro julgamento de Festo com relação a Paulo e, na sequência, um conselho que ele pede ao rei Agripa, que faz uma visita a Cesareia e também quer ouvir o apóstolo Paulo. O capítulo se inicia com Festo indo de Cesareia a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele é abordado por muitos judeus que queriam então que Paulo fosse para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. A finalidade deles era promover uma emboscada e Paulo ser assassinado antes mesmo de um julgamento. Festo disse: não, eu estarei retornando para Cesareia e vocês podem me acompanhar para que a gente possa julgá-lo lá, sobre a minha custódia. Sabe, Festo já entendia que nenhuma daquelas acusações tinha realmente força para uma condenação, para uma pena tão grave com relação ao apóstolo Paulo. Mas assim como Félix o mantinha preso, Festo também o estava mantendo preso até este momento onde terá a oportunidade de julgá-lo publicamente, pois entendia que um cidadão romano só pode ser julgado na presença de seus acusadores. Ele não poderia de maneira nenhuma receber uma sentença sem ter o direito à defesa. Olha só, tantos anos atrás, e o sistema judiciário já tinha mecanismos tão interessantes. Para que uma denúncia fosse aceita, era necessário provas, acusadores. Não era simplesmente alguém chegar e condenar outra pessoa a uma pena, quer tenha sido de prisão, quer seja de açoite ou até mesmo uma penalidade de morte. Eu quero te convidar então a ler comigo a defesa que o apóstolo Paulo faz perante Festo. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 8. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Esta primeira defesa de Paulo perante Festo é uma defesa bem concisa, breve e extremamente objetiva. Ele deixa claro que nenhuma das acusações feitas faziam sentido, pois ele não cometeu nada de errado contra os judeus, contra o templo ou contra César. Ele entendia em sua consciência que não havia ferido nenhuma dessas instituições, nem o povo judeu, nem o templo com os sacerdotes e os movimentos ali dos saduceus, muito menos o Império Romano. Com esta convicção, ele não iria se submeter a um julgamento desleal em Jerusalém. Festo estava querendo agradar, então, o pessoal ali de Jerusalém, levando Paulo para lá, e Paulo entendendo todo aquele movimento e sabendo que aquele julgamento poderia ganhar uma outra conotação de acordo com o movimento da população gritando e acusando, Paulo decide apelar para César. Mais à frente, Festo chega a declarar que não via motivo algum para ele ser condenado, que a intenção dele seria até libertá-lo, mas já que apelou para César, ele deveria ir para lá. Isso ele fala com o rei Agripa. Mas a bem da verdade é que Festo estava assim inclinado a ir até Jerusalém e fazer um julgamento que seria um espetáculo público. E como o seu desejo era agradar os judeus, em algum momento ele poderia cometer um grave crime de injustiça. O apóstolo Paulo, convicto disso, faz um apelo para ir ao tribunal de César.
Ele deixa claro: eu já estou perante o tribunal de César, não voltarei para Jerusalém. E diante deste apelo, agora ele vai aguardar em prisão até o momento onde estará como imperador para fazer a sua defesa. O apóstolo Paulo tinha um objetivo com todo esse cenário. O anseio dele era chegar em ambientes importantes como esses tribunais e pregar o evangelho. Ele entendia que, dando este testemunho público em cenários como esse, poderia então propagar de uma maneira mais assertiva o evangelho. Ele estava disposto a se sacrificar numa prisão e ser julgado, podendo chegar até a morte, para anunciar o evangelho. Eu queria extrair algumas lições desse texto. É muito importante que eu e você, meu amado irmão e irmã, tenhamos uma consciência tranquila diante dos nossos atos. E para termos esse tipo de consciência é necessário, primeiro de tudo, um autoexame. Olharmos a nossa conduta, pensamentos, posturas, as intenções que realizamos as coisas. E dito tudo isso, enxergarmos se na nossa conduta existe realmente algo que desagrade ao Senhor ou algo que infrinja as leis dos homens. O apóstolo Paulo estava tranquilo de consciência e por isso ele poderia dar um bom testemunho perante os homens. Muitas vezes nós queremos nos levantar como pregador, mas o nosso discurso é esvaziado pela falta de legitimidade, falta de autoridade. Nossa geração não admite mais o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou eu e você temos uma boa consciência, um bom testemunho perante as pessoas, ou o nosso discurso não vale de absolutamente nada. A pregação com a vida é a pregação mais forte que um cristão pode ter. Quando há uma convergência entre nossas ideias e o nosso estilo de vida, quando há santidade marcada na vida do cristão, as suas palavras ganham uma força muito maior. A ação do Espírito Santo é testificada na vida, então, deste pregador. E é desta forma que Paulo enfrenta de peito aberto todos esses julgamentos, quer seja no Sinédrio, quer seja perante Félix, quer seja perante Festo. Paulo estava com a sua consciência tranquila, pois sabia que ele não tinha cometido nenhum erro. É diferente daqueles que tentam se justificar, e esse é um erro muito comum. Às vezes nós estamos vivendo uma vida errada, transgredindo leis, mas para amenizar nossa consciência, para conseguirmos dormir de cabeça tranquila, simplesmente começamos a diminuir o impacto das nossas ações, tentando nos justificar. Eu cometi isso por conta daquela pessoa, as pessoas fizeram isso comigo, eu não tinha outra saída. Deixa eu te dizer, meu amado irmão, quem nos justifica é o Senhor. Eu e você só temos um posicionamento, que é autoexame e arrependimento. Eu e você não precisamos justificar os nossos erros. Cristo Jesus morreu por eles e está pronto para perdoar. Ele não quer ouvir desculpas da sua parte, pelo contrário. Ele quer um coração quebrantado, contrito, arrependido. Que em nenhum momento você fuja da realidade, vivendo uma vida ilusória, sem reconhecer os seus erros. Que haja em nosso coração uma predisposição para reconhecer as falhas, confessar diante do Senhor e viver uma nova vida. A segunda lição muito importante que esse texto nos apresenta é que nós devemos recorrer às instâncias certas. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, e o nosso jeitinho pode arruinar os planos de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo poderia aceitar ir em Jerusalém, poderia convocar aqueles que são do caminho para fazer força ali. Ele poderia tantas coisas, mas ele decide seguir aquilo que o Senhor o orientou. Ele apela para César, pois ele sabia que deveria pregar naqueles ambientes. A minha oração no dia de hoje é que você possa, à semelhança de Paulo, recorrer às instâncias certas, sabendo que o Senhor é a última e primeira instância das nossas vidas. É aquele que nos dá livramento e o único que pode nos julgar com equidade. Diante das situações da vida, não tema ser julgado pelo homem, pois Deus é quem advoga por você. É Ele que julga as suas causas e Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas
E a minha oração é que você obedeça a voz do Senhor e dê sempre bom testemunho. Vamos orar ao Pai? Deus bondoso e querido, nos ajuda, Senhor, a ter uma vida coerente com o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de santidade, uma conduta ética e moral perante os homens e uma conduta exemplar dentro da igreja. Quero te rogar agora, Pai, que a Tua santidade seja gerada em nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. E eu quero te pedir que cada um dos Teus servos que nos acompanham possam dar bom testemunho deste Evangelho. Pai, nos ajuda a sempre recorrer ao Senhor como a nossa fonte primária e última de justiça. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, às 21h30. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe.